Boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo no nosso segundo webinar. Aqui, eu sou o Dr. Davi Butros, um dos médicos do Grupo FIVMED, e hoje nós temos um tema muito legal e interessante, extremamente pertinente na época em que estamos vivendo, que são os cuidados em relação à idade, à reserva ovariana e à capacidade reprodutiva. Estamos aqui com um time excepcional, que é o nosso time FIVMED. Antes de começarmos a nossa aula, gostaria de pedir para que todos dessem as boas-vindas e falassem o seu oi. Eu vou seguir a sequência hierárquica aqui do grupo. Dr. Daniel Faundes, nosso diretor clínico. Tudo bem, doutor Daniel? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Dr. Aristides Manuel Bragueto. O telefone está no mudo, doutor Aristides. Boa tarde a todos. Esperamos aqui compartilhar conhecimento com vocês e que nós aproveitamos esse momento juntos aí. Legal. Doutora Alessandra. Tudo bem, doutora Alê? Olá, tudo jóia? E vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Aproveitem. Doutora Carolina. Boa tarde a todos os casais que estão aqui com a gente hoje. Espero que tenham um momento bom para tirar todas as dúvidas. Nós adoramos perguntas. Mandem, a gente vai tentar dar conta de resolver todas. Perfeito. Bola, Davi. Obrigado. E assim, nós vamos tentar fazer uma aula um pouquinho dinâmica. Na verdade, a ideia é que seja muito mais um bate-papo do que uma aula expositiva. Então, eu preparei alguns temas um pouquinho mais curtos, uma aula mais breve, simplesmente para levantar os temas e as perguntas. Vocês podem ficar absolutamente à vontade de mandar as perguntas aqui no chat conosco. Aos poucos, nós tentaremos responder todas. Também existe a possibilidade de vocês mandarem as dúvidas pelo WhatsApp. Lúcio, se você quiser colocar para a gente aqui um link com o número do WhatsApp para que as pessoas possam mandar as perguntas, também acho que pode ser uma boa ideia, caso alguém não queira se expor aqui nas redes sociais para mandar as questões. Aí nós teremos um número de WhatsApp onde vocês podem mandar as perguntas e assim responderemos. O tema de hoje é sobre idade e fertilidade, os cuidados que podemos ter para aumentar as chances de conseguir ter um filho. E esse é um tema muito importante e polêmico, porque ainda existem muitas dúvidas e incertezas em relação ao impacto da idade no potencial reprodutivo da mulher, e o que nós queremos aqui hoje é colocar os detalhes, as respostas, todas as informações que forem importantes para que você consiga fazer o seu melhor planejamento reprodutivo. O nosso objetivo aqui é único, que é fazer com que todos vocês tenham um filho, mesmo os que enfrentam maior dificuldade, e as informações que vêm a seguir vêm com esse propósito. Já fiz a introdução da equipe, esses somos nós, na época em que podíamos ficar abraçados, agora hoje em dia estamos aqui só cada um na sua câmera, mas eu espero que em breve nós possamos tirar muitas fotos como essa. O tema central é assim, mulheres que têm idade maior do que 35 anos e sofrem de infertilidade. Quais são os riscos? Quais são os cuidados? Quais são as estratégias para que você possa ter a maior chance de ter um filho? Quando eu falo a importância de sabermos os riscos, é porque nós temos que saber diferenciar o que é o risco e o que é o medo. Nós sabemos que muitas mulheres que chegam perto dos 40 anos, principalmente, têm muitos medos. Eu tenho medo de ter um bebê com síndrome, eu tenho medo de não conseguir, será que isso vai acontecer? E esse medo tem que ser quantificado. Esse medo deve ser quantificado em riscos. Nós precisamos colocar números para que vocês possam fazer planos. Eu costumo usar, quando faço as minhas orientações, um paralelo com o Covid, por exemplo. Nós temos, hoje em dia, muito medo em relação à doença, a tudo que se diz, a tudo que se fala. E a pergunta que nós temos que fazer, gente, qual é o risco? Quais são os números? O que está realmente acontecendo para que eu possa organizar a minha vida em relação a essa pandemia? A mesma coisa acontece em relação à idade. Doutora Alê, quando você atende uma paciente perto dos 40 anos de idade,
quais são os principais medos que você costuma ouvir? Olá. Medos principalmente de acabar a reserva ovariana, acabar a vida reprodutiva, medo de malformações, né, síndromes, é algo que a gente escuta bastante, né, no consultório. Que mais? E que a gente que comece a ter alteração no ciclo menstrual. Acho que é isso. De nunca conseguir. Acho que esse é o... Concordo. Eu diria que, podem me interromper, caso algum de vocês queiram, o objetivo é que nós tenhamos realmente um bate-papo. Eu diria que o medo de ter um bebê com síndrome, das mulheres que se aproximam dos 40 anos, costuma ser um dos maiores. Não sei se vocês concordam, podem fazer um joinha se concordarem ou discordarem, se discordarem, fiquem à vontade de me interromper. Mas, de todos, vocês vão perceber, quando nós quantificamos isso em riscos, que de todos esse é o menor risco. Nós costumamos dividir esses riscos em o risco de infertilidade, ou seja, o risco de não conseguir engravidar, o risco de ter abortamentos, o risco de ter bebês com alteração genética e o risco de ter uma insuficiência ovariana. E aí nós temos que quantificar esses riscos para que nós possamos dar a vocês informações suficientes para que vocês possam fazer planos. Por exemplo, quando nós falamos do risco de infertilidade feminina, quando nós falamos do risco de uma mulher não conseguir ter um filho, nós estamos falando que uma mulher de 20 a 24 anos tem um risco de aproximadamente 6% apenas de não conseguir engravidar. Diferente de uma mulher de 30 a 34 anos, que tem um risco de 16%, dos 35 aos 39 anos, esse risco passa a ser 30%, e dos 40 aos 44 anos, esse risco é de aproximadamente 60%. Então, de todos, o maior risco é de simplesmente não conseguir engravidar. E esses são os riscos. Nós estamos falando de mulheres com 40 a 44 anos, de 60% a não conseguir ter uma gravidez. Agora, cuidado, veja que eu coloquei o intervalo de 40 a 44 anos. É óbvio que quanto mais próximo dos 44, maior o risco, onde realmente se aproxima dos 60%. Ou seja, anualmente, o risco de não conseguir engravidar aumenta. O segundo risco é o risco de um abortamento. Aqui eu queria ser um pouquinho mais cuidadoso quando nós fazemos a orientação. Por que o risco de não conseguir engravidar, por que o risco de abortamento aumenta conforme a idade da mulher aumenta? Isso ocorre porque aumenta o risco da formação de um embrião geneticamente alterado. Cuidado, quando eu falo de um embrião geneticamente alterado, eu não estou falando de um bebê nascido com uma síndrome. Porque existe o que nós chamamos de seleção natural. Há uma seleção natural dos embriões para que embriões geneticamente alterados, em sua grande maioria, para que ele não engravide, ou se ele engravidar, ele aborta. É assim que ocorre a seleção natural. Então, se vocês olharem, o risco de 10% de abortamento de uma mulher de 20 a 29 anos passa a ser de 40% de abortamento para uma mulher com 40 a 44 anos. Esse risco ultrapassa os 60% quando uma mulher engravida com mais de 45 anos. Então, conforme maior a idade da mulher, principalmente aquelas que passam dos 35 e aquelas que passam dos 40 anos, há um risco grande de ocorrer abortamentos. Deve-se entender que esse risco de abortamento é uma das formas de seleção natural para que não nasça um bebê com síndrome. E por isso, quando nós olhamos o aumento do risco de nascer um bebê com síndrome, apesar dele aumentar exponencialmente, esse risco ainda é de aproximadamente 1% para uma mulher de 40 anos de idade. Então, esse risco, que é de aproximadamente 0,1% aos 30 anos, passa a ser de 1% para uma mulher de 40 e de 3% para uma mulher com mais de 45 anos de idade. Nós temos que também ser cuidadosos com essa informação, porque existem duas maneiras diferentes de passar esses mesmos números. Uma delas, quando eu quero te assustar. Voltando aos dados, ao paralelo que eu faço com a pandemia. Se eu quiser dizer para você o incremento percentual de risco, eu posso falar para você que o risco aumenta em 10 vezes
dos 30 aos 40 anos de idade para que você tenha um bebê com síndrome. O risco de uma mulher com 40 anos de idade é 10 vezes maior de ter um bebê com síndrome do que uma mulher de 30. Esse número assusta demais se eu disser dessa maneira. Agora, eu também posso dizer que esse risco vai de 0,1 para 1%. Esse é o risco de ter um bebê com síndrome de Down, por exemplo, aos 40 anos de idade. De cada 100 bebês que nascem, um nasce com síndrome. Se esse risco é alto, se esse risco é baixo, cada um vai interpretar de uma maneira e vai poder tomar ações com aquela interpretação que teve. Então, quando nós colocamos números para tudo isso, números quantitativos, nós temos que tomar esse devido cuidado para que o casal possa ter a sua própria impressão se esse risco é alto ou é baixo. Certo? Doutor Bragueto, tudo certo até aqui? Tem alguma consideração? Davi, eu queria colocar uma consideração para todos aí. Além do risco genético do abortamento, como você colocou muito bem, que ele é crescente, mas a gente tem que entender que esse risco é pequeno do nascimento de um bebê com problema. Correto. Lembrar que as pacientes, à medida que vão avançando na idade, postergando a primeira gestação, as doenças ginecológicas são mais frequentes nesse período. Legal. Então, lembrar que os miomas são mais frequentes entre os 30 e 40 anos do que entre os 20 e 30 e os 20 e 30 anos. A gente tem que lembrar que os pólipos endometriais também aumentam o risco de abortamento. Doenças como a adenomiose, que é a endometriose no músculo do útero, também aumenta o risco de a gente ter uma interrupção da gravidez. Então, além do risco genético, muito bem explicado pelo Dr. Davi, nós temos as doenças ginecológicas que vão aumentando à medida que a idade avança e que a mulher posterga a gravidez. Ou seja, eu tenho 2 pontos que podem atrapalhar de você ter o seu bebê em casa. O primeiro ponto é o genético e o segundo ponto são as doenças ginecológicas que podem aumentar o risco do abortamento. E você acha que tudo que você fala é o que também explica esse incremento do risco de infertilidade conforme a idade avança. Então entra aí os riscos genéticos e os riscos de alterações ginecológicas. Perfeito, Davi. Deixa eu aproveitar você ainda, doutor Bragueto. Você acha, porque geralmente as mulheres mais velhas têm parceiros mais velhos também. Você acha que o aumento da idade do homem também é um fator de risco para a infertilidade, ou é só a idade da mulher que compromete o potencial fértil? O potencial da fertilidade masculina em relação à feminina, do ponto de vista de idade, ele não é muito justo. O ovário, ele nasce com uma reserva de óvulos e à medida que a idade avança, a qualidade de óvulos vai reduzindo a sua qualidade e a sua quantidade. Já no homem, esse efeito é bem menos intenso, mas ele também existe. Então, homens com mais de 40 anos já começam a ter a redução na sua fertilidade, mas não de forma tão acentuada quanto a mulher. Então, existe uma influência na idade masculina, mas ela é bem mais leve, ela é bem menos importante do que da fertilidade feminina com relação à idade. Porque o espermatozoide, o homem no testículo tem células tronco. Então, ele vai produzindo espermatozoide novos a vida toda, diferente da mulher que nasce com o número de óvulos já pré-determinados ao nascimento. Legal, legal. Posso acrescentar mais alguma coisa da questão masculina? Por favor. Se a gente pensa nessa característica do sêmen que o Dr. Aristides disse, falando da questão numérica, né? Mas existem alguns trabalhos associando idades paternas avançadas ao aumento do risco de autismo e quando a gente vai medir a questão mais funcional do sêmen pela fragmentação do DNA espermático, homens mais velhos podem ter uma chance maior de ter fragmentações aumentadas, com isso, aborto de repetição, infertilidade, maus resultados no laboratório, pode ser exclusivamente por uma maior exposição aos fatores agressores. Então, tem mais chance de ter uma varicose mais prolongada, se tem maus hábitos de vida, uma exposição mais longa aos maus hábitos de vida, com piora dos parâmetros seminais, às vezes mais especificamente na fragmentação e não numericamente. Perfeito. Excelente, doutora Carol. Um outro risco que ocorre com o avanço da idade da mulher é que ela tenha uma queda da sua reserva ovariana.
Isso vai acontecer invariavelmente com todas as mulheres. Então, todas as mulheres terão uma queda da sua reserva ovariana. O que é reserva ovariana? É a quantidade de óvulos que o ovário daquela mulher ainda tem. E a mulher, como o Dr. Braguetto explicou, ela nasce com um número contado de óvulos e depois esse número vai regredir ao longo da sua vida reprodutiva. Ela não consegue produzir novos óvulos. Diferente do homem, que consegue sim produzir novos espermatozoides, a mulher não consegue produzir novos óvulos. Aquilo que ela tinha quando nasceu vai ser consumido ao longo da sua vida reprodutiva. Então nós sabemos que mulheres com idade mais avançada terão uma menor reserva ovariana e, assim, menor chance ou menor tempo reprodutivo. O que acontece em algumas situações é que essa reserva ovariana pode cair antes da hora. A mulher fica lá calculando que tem 35 anos de idade, ainda se considera com uma boa capacidade reprodutiva, mas de repente a reserva ovariana dela foi consumida antes do tempo e ela acabou tendo uma insuficiência ovariana prematura. Ou foi consumida, ou ela já nasceu com um número menor de óvulos do que poderia ter, e quando ela chega aos 35 anos de idade, ela já pode sofrer com uma insuficiência ovariana prematura e não teve esse diagnóstico durante a sua rotina ginecológica. Dr. Daniel Faundes, nós sabemos de muitas pacientes que usam pílula por muito tempo e às vezes são surpreendidas quando param a pílula para tentar engravidar e são surpreendidas com a informação de que ela tem menor reserva ovariana. Isso é comum na sua prática clínica? O senhor acaba atendendo muitos casos assim, de mulheres mais jovens com menor reserva ovariana? Antes de responder exatamente o que você quer, Davi, eu acho que vale a pena colocar uma consideração sobre a reserva ovariana. A gente tem a ideia de que o número de folículos, quando usamos pílula anticoncepcional e estamos evitando que a paciente ovule, estamos parando o relógio ou estamos parando de consumir os folículos ovarianos. E isso não ocorre com o uso de pílula. Com o uso de pílula você somente não ovula, mas o número de folículos está sendo consumido da mesma forma. Isso ajuda a lembrar também que quando a gente faz um tratamento de reprodução assistida com medicamentos que estimulam muito a ovulação, então produzem vários folículos ao mesmo tempo, vários folículos crescem ao mesmo tempo, ocorre um medo natural das mulheres de que, puxa, nesse ciclo, em vez de estar ovulando um folículo, um óvulo, eu estou produzindo 10, 20, 30, 40. Então, estou perdendo 10, 30, 40 ciclos. Vou chegar na menopausa mais precocemente. Isso não é verdade. Esse relógio biológico que vai levando o ovário a seu consumo de folículos, ele é inerente e independente do que a gente faça como médico ou tentando parar esses ciclos, usando pílula anticoncepcional ou estimulando a ovulação. Legal. O número de folículos que é consumido mensalmente não interessa para eles. Mas sim, exatamente porque as pessoas que usam pílula anticoncepcional, elas estão menstruando todo mês. E que é aquilo que a gente espera que aconteça com uma mulher que está ovulando. Só que o uso de pílula faz uma cópia, uma mimetização do comportamento normal dessa mulher. Então, ela está menstruando regularmente, estamos pensando que ela está ovulando, ou estaria ovulando normalmente, mas, na verdade, estamos escondendo o que está acontecendo por trás no ovário. Acho que eu me estendi demais. Não, mas acho que foi ótimo o que o senhor falou. Mas isso simplesmente mostra que nós temos que ter o cuidado em mensurar e quantificar a reserva ovariana, mesmo mulheres um pouco mais jovens, para que nós tenhamos um cenário, um panorama do seu potencial reprodutivo, para que ela possa fazer o melhor planejamento. E é isso que nós temos
que pensar. Quando nós falamos assim, quais são os cuidados? Então, primeiro nós começamos falando sobre quais são os riscos. E agora nós vamos falar quais são os cuidados se nós temos o conhecimento desses riscos. Eu diria a vocês que um dos primeiros cuidados, e eu coloquei propositalmente esse slide, é porque muitas mulheres elas pensam assim, bom, tudo bem, eu vou postergar a minha maternidade porque por questões pessoais, profissionais, conjugais, seja lá qual for, mas quando eu fizer, se eu tiver dificuldade para engravidar lá na frente, eu faço uma fertilização in vitro e resolvo o meu problema. Então, doutora Carol, é isso mesmo? Então, eu deixei o slide para você aí. Você acha, então, que se ela tiver dificuldade para conseguir engravidar e agora com 43 anos ela faz uma fertilização in vitro, ela resolve o problema dela? Não resolve. Todo mundo pensa que o laboratório, a fertilização in vitro, é um procedimento de outro mundo, onde a gente inventa o material e a gente melhora o material. Não há, a gente vai falar de algumas estratégias, o Davi está programando aí, só que não há a melhora do material genético. Nós receberemos os seus óvulos e o sêmen do marido, assim como eles são. É lógico que a gente está estimulando e aumentando o número, mas a taxa de gravidez cai baseada na idade, tanto na gestação natural, como o Davi está falando, vai de 25% ao mês para paciente mais jovem, de 30 anos ou menos, para uma paciente que hoje em dia eu nem vou ali para os 45 anos, mas vamos ali para paciente de 38, 40 anos, onde grande parte da nossa população do consultório está vivendo, nós já temos 10% de taxa de gravidez por mês, por tentativa. Caiu bastante, para quase 1/3. Vamos pensar lá no laboratório de FIV, onde a gente tem uma taxa média em idades favoráveis de 60%, 65%. Olha a taxa de gravidez para paciente de 40 anos, né? 30%, 40%. E isso depende também da reserva ovariana, que frequentemente está mais baixa. Então, é infrequente a gente achar uma paciente de 40 anos que vai responder com 20 óvulos. Se ela responder com 20 óvulos, provavelmente ela vai subir essa estatística e chegar perto da paciente de 30 anos ou de 31 a 35 anos. Então, a taxa de gravidez, ela é sempre uma equação da qualidade do óvulo, da idade do óvulo, do número de óvulos que se tem, ou seja, da reserva ovariana, e também da qualidade do sêmen, lógico. Mas vocês veem que a ovodoação, ela é constante em todas as idades. Porque na ovodoação a gente sempre usa óvulos de pacientes com menos de 30 anos ou menos de 35 anos, onde as taxas de gravidez são muito altas. Então, se mantém. Então, pouco a gente vê a questão do útero influenciando, mesmo porque a gente trata as condições que o doutor Aristides disse, acha pólipo, acha mioma, acha tudo e cuida. Isso é mais cuidável. O que não é muito driblável é o envelhecimento e a diminuição da taxa de gravidez, baseada no óvulo e na idade. Então, essas estatísticas são ótimas para a gente entender que a média do tanto de mulheres saem grávidas daqui, às vezes não podem ser extrapoladas para o nosso caso, por exemplo, com 40 anos. Que aula, hein, doutora Carolina? Show! Muito obrigado. Muito legal. Doutor Bragueto, um outro slide que eu uso para explicar a queda da chance reprodutiva por idade, porque o que eu falo assim, a chance diminui anualmente. Todo ano, a cada ano que passa, sua chance diminui. E às vezes eu tô lá com uma paciente de 36 anos de idade, que já tem indicação de fazer algum tratamento, e fica protelando, porque ela está tranquila, porque ela tem 36 anos de idade. Esse slide eu vi pela primeira vez numa aula sua, numa das suas brilhantes aulas que você deu sobre congelamento de óvulos, eu sei que você domina bastante, onde fala a chance reprodutiva de acordo com a idade e número de óvulos. Você ajuda a gente a entendê-lo? Só para explicar por que a chance diminui anualmente? Bom, vamos lá. Esse slide, ele mostra muito bem a influência que a idade tem na capacidade reprodutiva das mulheres, né? É uma pergunta comum que a gente ouve no consultório, doutor, como o Davi está colocando, qual a minha chance de engravidar? Quantos óvulos eu preciso ter para ter uma boa chance de gravidez?
E a maioria das mulheres e dos casais que nos procuram querem ter 80% de chance de gravidez no primeiro tratamento, 70%. Então, vamos pegar a linha aí do 80%, tá? Que é a segunda linha de cima para baixo, o Dr. Davi vai mostrar aí. 80% de taxa de gravidez. Se nós olharmos aí essa linha azul, a externa, que são mulheres jovens, com menos de 35 anos, eu preciso, para dar essa chance para ela de uma gravidez, de pelo menos ter 10 óvulos quando eu coletar. Mas a natureza foi ingrata, porque à medida que a idade progride, a nossa capacidade de extrair óvulos num único ciclo, ela vai reduzindo. Então, consequentemente, a idade, além de nos distanciar de uma gravidez, porque o número de óvulos coletado por tratamento é menor, eu necessito de um número maior para ter a mesma chance. Vamos pegar essa linha vermelha, Davi, que são aí as pacientes aí ao redor de 40 anos. Eu, para dar a mesma chance de gravidez, eu já estou precisando aí de 45, 40 óvulos para dar a mesma chance de gravidez ou um pouco menor. Então, percebem, à medida que a idade avança, eu preciso de um número muito maior de óvulos e, na realidade, o que a natureza me dá é um número menor. Então, o que comumente a gente faz nas pacientes com baixa reserva ovariana ou com idade avançada é ter que fazer 2, 3 coletas para ter a mesma chance que ela teria se ela fosse mais jovem. Então, é muito comum os casais esperarem muito para nos procurar, para procurar tratamento, e aí nós vamos fazer o tratamento numa condição biológica desfavorável. Então, é muito melhor eu atender um casal com 34, 33 anos para tratá-lo do que aos 42, 43. Porque eu vou ter 2 situações que vão me afastar do sucesso ou vão diminuir muito as minhas chances, que é o número menor de óvulos e a qualidade deles. Então, esse gráfico mostra bem que quanto mais a idade avança, maior o número de óvulos e menor é a chance. E é legal esse gráfico. E agora? Eu ia te chamar de Mané, aqui nós somos da casa, né, doutor Bragueto? Esse gráfico mostra pra gente que 36 é diferente de 37, que é diferente de 38, é diferente de 39. Então, às vezes, quando nós vamos estudar, nós falamos assim, olha, dos 35 para os 40, nós damos um salto muito grande. Mas 35 é diferente de 36, que é diferente de 37, que é diferente de 38. Um ano faz diferença, correto? Perfeito, Davi. Ótima observação. Porque as pessoas pensam que não mudam muito de um ano para o outro, mas depois dos 35 anos, essa queda é acentuada da capacidade reprodutiva dos casais. Evoluindo. Qual o segundo cuidado? Medir a reserva ovariana para melhor planejamento estratégico. É isso que o doutor Bragueto falou há pouco. Vejam aqui, quando nós queremos calcular chance, nós temos que saber o potencial, o número de óvulos que a mulher tem para produzir. Quando eu quero fazer um plano, seja ele durante um tratamento, ou seja ele para fazer a orientação, se o casal pode esperar um tempo maior ou não, nós temos que medir a reserva ovariana do casal. E eu vou aproveitar aqui, eu já estou vendo que tem algumas perguntas, eu ouvi 2 perguntas, eu já vou responder nesse slide. Eu vou deixar aqui para a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, qual seria a idade ideal para a mulher buscar conhecer sobre a sua reserva ovariana? Pergunta feita por Juliana Medina. Quando, assim, aproveita para a gente, explica como que nós medimos a reserva ovariana, como que nós medimos e quando devemos fazer isso. Legal. Então, principalmente, a gente faz a medição de reserva ovariana através de exame de sangue, contagem de folículos antrais e o antimileriano. O primeiro, que é um exame de sangue também. O primeiro exame de sangue seria a dosagem do FSH, que tem que ser feito ao redor do 2º, 3º dia de menstruação, pode ser realizado até o 5º, mas em geral no começo do ciclo menstrual. Estradiol também pode ser feito, mas o FSH é mais utilizado, é mais importante, o ideal seria vir menor do que 10. Contagem de folículos antrais é contar os folículos iniciais que toda mulher deveria ter lá no começo da menstruação e que um vai crescer e ficar dominante. Contar todos os pequenininhos também faz parte dessa avaliação de reserva ovariana.
e o hormônio antimileriano, que hoje seria, assim, é um exame muito utilizado, que se considera o mais importante, talvez o mais eficaz, também é um exame de sangue realizado no começo da menstruação. Você quer que fale aí dos cuidados? Não, acho que é isso, Olê. Não, acho que é Assim, isso, né? Aí perguntaram pra gente, quando medir? Eu digo assim, depende da condição reprodutiva, depende do que você quer para sua vida. Se você tem 35 anos de idade e já quer engravidar, tem que medir? Faz um ultrassom, faz um FSH, faz uma avaliação geral e já começa a tentar. Agora, se você quer ainda postergar a sua vida reprodutiva, o cuidado em medir a reserva ovariana, ele é muito maior, né, Alessandra? Concorda? Exato, existe um consenso, assim, que se fala, vai procurar até os 35 anos de idade. Por quê? Porque após os 35, a queda da fertilidade é mais intensa. Mas eu costumo dizer que é melhor a gente estudar hoje do que amanhã. É melhor eu saber hoje do que o ano que vem. Então, quanto antes, melhor. Mas claro que tem que se analisar caso a caso. Legal, legal. Vamos evoluir, então. Então, nós discutimos quais os riscos, quais são os cuidados, e agora, já que o tempo passou, quais são as estratégias que nós podemos ter nos tratamentos para tentar aumentar as chances de conseguir um resultado melhor numa fertilização in vitro, por exemplo. Eu costumo dizer que tudo começa antes de uma fertilização, quando isso tudo começa na indicação e no manejo de cada caso. Por exemplo, Dr. Daniel Faundes, uma mulher que te procura com endometriose e infertilidade. É diferente o manejo clínico quando a paciente tem 30 anos de idade ou tem 40 anos de idade. Faz diferença o manejo clínico da endometriose e infertilidade quando a mulher é mais jovem ou quando tem uma idade mais avançada? Sem dúvida. A idade faz toda a diferença enquanto às condutas que a gente pode tomar frente aos casos com endometriose. É assim, para quem tem endometriose, existem 2 caminhos a serem seguidos. Assim, basicamente, como forma de tratamento para conseguir a gravidez. Lembre que é para conseguir gravidez que eu estou falando, tá? Um caminho seria você tentar eliminar o fato endometriose. Isso seria feito através de uma cirurgia em que você tenta devolver a anatomia e as condições normais da pelve feminina. E aí a pessoa poderia tentar engravidar normalmente. E o outro caminho é dar um drible ou um shortcut, um atalho e passar por cima da endometriose para conseguir engravidar. Agora, a decisão de que caminho a ser tomado é basicamente delineado pela idade. Quando eu sou mais jovem, eu tenho tempo para poder tentar corrigir a anatomia, removendo a endometriose cirurgicamente, e tentar engravidar nos meses seguintes. Quando eu tenho 40 anos, eu não tenho esse tempo. Então, o caminho correto, nesse caso, seria fazer um atalho, não tratar a endometriose, senão que só controlá-la, e fazer uma fertilização in vitro que vai me permitir obter essa gravidez. Acho que é isso que você queria, né, Davi? É isso. E aí explica o título desse slide, que é a busca do melhor resultado no menor intervalo de tempo. O tempo é preciosíssimo. O mesmo vale com relação ao fator masculino, por exemplo. Às vezes nós encontramos um fator masculino associado, e aí o marido quer passar no urologista, o que está certo, mas aí ele quer, será que eu opero varicocele? Será que não opero varicocele? E aí ele opera varicocele 3 a 6 meses para melhorar, mais 1 ano para continuar tentando em casa. Então, por exemplo, seja numa endometriose, seja no fator masculino, e eu quero dar uma chance para esse casal engravidar ainda com técnicas de baixa complexidade, eu preciso tratar a causa e dar um tempo para o casal tentar engravidar em casa ainda. De repente, eu pego uma mulher de 40 anos de idade com endometriose, ou um caso de um fator masculino aos 40 anos de idade, e eu quero fazer uma abordagem como essa abordagem vai tomar dela 1 ano, 1 ano e meio.
porque eu preciso corrigir o problema e aguardar para ver se a gravidez vai ocorrer espontaneamente. E se assim não aconteceu, eu perdi um tempo preciosíssimo que eu poderia ter usado ao meu favor lá atrás, tentando algum tratamento que desse melhor resultado no menor intervalo de tempo. Certo, pessoal? Se concordam, só faz um joinha. Se alguém discorda, alguém quer colocar alguma coisa? Perfeito. Beleza. Eu estou vendo aqui um comentário da Tarciana, Dr. Daniel Faundes, o melhor médico. Concordamos com você, Tarciana. Vamos lá. Ela é amiga. Vamos lá. Então, vamos supor que nós já temos a indicação de fazer uma fertilização in vitro, certo? Eu vou passar a bola para o doutor Mané, doutor Braguetto, que já começou explicando isso no slide anterior. Quer concluir isso, doutor Braguetto? Dentro de uma fertilização in vitro, de uma mulher que já tem idade avançada, já não dá mais para voltar no tempo, ela já vai começar o tratamento dela, o que você diria aqui, então, nesse primeiro tópico, a busca pelo maior número de óvulos? Que estratégias que você tem em relação a isso? Como é que você conversa com suas pacientes que têm, por exemplo, 40 anos de idade e vão fazer fertilização in vitro com você? Imagina que eu sou sua paciente, estou no seu consultório, eu estou perguntando aqui para você, doutor Braguetto, eu tenho 40 anos de idade, e aí, como é que vai ser meu tratamento? Bom, vamos lá. Esse grupo especial, quando a gente vê a medicina reprodutiva, nós subdividimos em grupos para ter a melhor performance em cada um deles. Então, o grupo idade avançada e baixa reserva ovariana, ele tem que ser visto como um grupo especial. E tratando esse grupo de forma diferenciada, faz com que nós aumentemos a chance de uma gravidez, em especial nessas situações. Então, nós temos diversas ações que podemos tomar para melhorar a capacidade reprodutiva desse grupo. O primeiro deles são o que a gente chama de tratamentos coadjuvantes. Tratamentos coadjuvantes são substâncias químicas que nós podemos usar antes da estimulação ovariana para melhorar os resultados. É uma área bem nebulosa na medicina reprodutiva, alguns estudos dizem que são tratamentos que podem contribuir, outros não. É um caminho. O segundo caminho é tentar aumentar o número de óvulos antes de iniciar o tratamento. Isso hoje é utilizado mundialmente quando a gente faz 2 coletas para aumentar o número de óvulos. Então, eu faço a primeira coleta, como eu não tenho muito, por causa da idade ou da baixa reserva, congelo, guardo óvulos, e aí faço uma segunda coleta. E aí eu realizo a fertilização. Então, imaginando em números, uma paciente que tem 4, 5 óvulos, para iniciar o tratamento numa coleta, eu faço uma coleta, dou uma pausa, que pode ser de 4 até 30 dias, e reestimulo e faço uma segunda coleta. Em 90% dos casos, essas pacientes na segunda coleta têm um número maior que na primeira. Então, vamos pensar que na primeira coleta ela consiga coletar 4, na segunda 7, e aí eu faço uma fertilização in vitro com um número maior de óvulos, e isso proporciona realmente uma chance maior e um custo menor do tratamento. Então, essa é uma estratégia utilizada no mundo todo, a acumulação de óvulos, e que permite um aumento nesse grupo especial das chances de gravidez. Então, eu posso ter cuidados pré-tratamento e o cuidado durante o tratamento, aumentando a sua capacidade reprodutiva, fazendo a acumulação de óvulos. Legal. Simplificando, doutor Braguetto, então, se uma mulher de 40 anos de idade já não tem reserva ovariana para proporcionar 15 óvulos, por exemplo, o que poderia trazer uma maior chance de gravidez, se eu não consigo 15 óvulos numa única indução, faço 1, faço 2, faço 3 para juntar aqueles 15 óvulos que eu gostaria como ideal para o meu tratamento. É isso? Perfeito, Davi, isso mesmo. Essa acumulação de óvulos aumentam bem as chances desses casais, desse grupo, de ter uma chance semelhante a quem tem uma boa reserva. Legal. Sobre os cuidados antes de iniciar o tratamento, o doutor Braguetto colocou aqui agora os cuidados, as terapias adjuvantes, isso realmente tem alguma controvérsia científica, mas eu sou um grande defensor de que os cuidados com mulheres de idade avançada começam antes de iniciar o tratamento. Às vezes tentando sincronizar a coorte de resposta folicular, a maneira como você vai começar a indução, planejando o ciclo com alguns medicamentos para deixar os folículos mais organizados, para que você possa ter a melhor performance ovariana durante o tratamento. Existem alguns consensos falando sobre isso, e eu, Davi, sou um dos grandes defensores. Aos poucos, como um grupo, nós temos uma opinião muito semelhante,
mas os cuidados com mulheres de idade avançada seguem, como o Dr. Braguetti falou, é um grupo diferente. Nós temos que saber olhar de maneira diferente. Nós não podemos colocar no mesmo pote todas as mulheres que vão fazer fertilização in vitro e fazer da mesma maneira, seguir a mesma receita, porque senão nós vamos errar. Doutora Carol, às vezes uma mulher com 40 anos de idade fez todo o seu esforço e tem um único embrião para transferir. E eu coloquei aqui também os cuidados antes de transferir o seu precioso embrião. É diferente quando uma mulher de 40 anos de idade tem um embrião do que uma mulher que tem 34 anos e tem 6 embriões para transferir? Muda a sua transferência? O seu manejo para transferir aquele embrião é diferente? Ou é tudo igual também? Antes de responder isso, eu acho que a gente estava falando sobre as estratégias antes de estimular, né? Então, tem várias estratégias desse grupo especial e nunca esquecer de melhorar as condições gerais daquela mulher antes de estimular. Então, perda de peso e a gente cuidar bastante de tudo que a cerca, como hábitos de vida, trabalho, estresse, para a gente tentar melhorar, porque a gente trabalha sempre tentando ganhar 1% em cada ação. No final, às vezes uma ação, nossa, só 1% está me enchendo a paciência para eu emagrecer? Poxa, mas tem essa, tem todas as outras que a gente está cuidando para melhorar. E outra questão que a gente está querendo falar sobre agora, os cuidados antes de transferir o embrião, né? Existem vários testes para a gente checar se esse embrião está entrando na casinha dele no melhor momento possível. Porque a gente sabe que tem uma porcentagem de falha de todo o nosso processo que é por conta do embrião, por culpa do embrião não ser normal e ele não vai conseguir implantar, não importa o que a gente faça com a casinha dele. E tem alguns casos que ele não vai conseguir implantar, apesar de ser normal, e a gente poderia ter feito alguma coisa com o útero para melhorar. Então, existem várias estratégias, como desvincular a estimulação ovariana da transferência. Então, em alguns casos, a gente congela os embriões e depois transfere, porque a estimulação ovariana ela é ótima para os ovários, aumenta o número de óvulos, que o Dr. Aristides disse, mas às vezes para o endométrio ela pode ser demais. Então, a gente desvincula. Existem várias táticas, existem exames que vão checar a janela de implantação, com várias outras, aí precisamos de outro webinar para a gente falar sobre é um livro, a gente destrinchar tudo que tem para a gente fazer, tem muitas coisas que tem comprovação científica, outras nem tanto, mas esse precioso embrião, ele precisa ter a sua casinha melhor cuidada possível antes da transferência. E a gente, especificamente nessa transferência dos embriões, agora nós estamos vivendo uma época muito complicada, onde os embriões estão, teoricamente, com uma dificuldade de serem transferidos, né, nesse momento de Covid. A gente pode demorar muito para transferir esse precioso embrião, é outro problema, né? A gente precisa dessa informação logo para a gente traçar outras condutas. Então, temos que fazer isso no melhor tempo possível para que a gente não deixe esse ovário envelhecer ainda mais, caso a gente precise dele de novo, né? Que legal, Carol. Posso aproveitar e fazer uma pergunta para você que mandaram aqui, já que você falou de dieta, alimentação? Fê Borges perguntou aqui, qual a opinião de vocês sobre nutrição como método de melhora de óvulos e esperma? Uma melhor alimentação pode melhorar a qualidade do óvulo? A gente pensa que tudo que pode gerar um nome horroroso, que às vezes é difícil de entender, chama estresse oxidativo, aumentar como se fosse o nosso lixo celular. O que faz isso aumentar? Quando a gente é sedentário, quando a gente come muita coisa industrializada, coisas que têm conservantes, quando a gente fuma, quando a gente bebe demais, quando a gente, especialmente os homens, vivem num regime de aumento de calor, tudo isso aumenta o estresse oxidativo. E nosso trato reprodutivo é muito sensível a essas substâncias produzidas nesse estresse celular. Se tem mais substância que estressa, pode diminuir a taxa de sucesso. Então, tem um monte de estudos tentando melhorar a qualidade de vida e melhorando, assim, as respostas. E com relação ao sobrepeso, especificamente, a gente sabe que pacientes respondem melhor
com o peso ideal do que as pacientes com as mesmas características, estando com um índice de massa corpórea pior. Então, sua resposta FIV será melhor, o aproveitamento do uso das drogas que a gente vai usar para essa estimulação será melhores na paciente que tiver um metabolismo mais controlado. Então, isso com certeza vale. Show, concordo 200%. Hoje em dia, nós entramos num lado da medicina onde nós temos alguns produtos que nós podemos agregar ao tratamento. Destes, eu separei 3, onde entramos num nebuloso assunto e bastante controverso hoje em dia, que é o estudo genético dos embriões, o DuoSteam e o MiniFIV. Eu vejo cada vez mais nas redes sociais, no Google, muito se falando sobre a indicação desses exames. E eu, Davi, particularmente, tenho muito receio na indicação de cada um deles, porque diferente do que eu coloquei para vocês aqui no slide anterior, que até as estratégias para tentar conseguir o maior número de óvulos, os cuidados antes de começar o tratamento, tudo isso daqui, prejuízo nós não teremos. Assim, nós não traremos malefício algum ao seu tratamento, propondo estratégias para conseguir o maior número de óvulos, melhorando a dieta, melhorando o seu perfil hormonal. Agora, aqui, fazendo estudo genético dos embriões, o DuoSteam, se é a melhor técnica para conseguir o melhor número de óvulos ou não, e a técnica de MiniFIV, eu queria ter alguns pequenos cuidados. Eu vou fazer para mim mesmo a pergunta, poxa, estudo genético dos embriões ajuda? Eu vou falar como a Carol falou, para que serve um outro webinar? Dá para ficar um outro webinar só para falar sobre o estudo genético dos embriões. Eu só quero resumir, falar para vocês que hoje é controverso. Não vou entrar nessa polêmica. É controverso. Fazer estudo genético dos embriões aumenta a chance de gravidez? Não necessariamente para todo mundo. Então, levem, por enquanto, para casa essa resposta. Nem todas as pacientes terão benefício fazendo estudo genético dos embriões e, em alguns casos, se você fizer esse exame, você pode diminuir a sua chance. Depois, individualmente, porque daí essa resposta ela tem que ser individualizada, quando você passar com um de nós, com o doutor Daniel, Bragueto, Ale, Carol, comigo, aí a gente responde estudando o seu caso. Eu não quero generalizar a resposta aqui, eu só quero trazer a mensagem que o estudo genético dos embriões não é a solução do problema para todo mundo, ok? Davi, pode falar, doutor Bragueto. Eu vou falar um pouquinho do DuoSteam, que eu queria colocar um conceito na baixa reserva, que eu acho importante. Excelente. O DuoSteam são os 2 estímulos para fazer a acumulação de óvulos, e esse termo em especial é quando a gente faz a segunda coleta seguida da primeira, tá? Uma coisa importante para as pacientes de baixa reserva ou de idade avançada é que nós, do ponto de vista de produção de gametas, tanto o homem quanto a mulher, nós não somos estáticos. Eu tenho pouco óvulo, eu sempre vou ter pouco óvulo. Não, existem variações biológicas. Então, quando a gente faz uma coleta e guarda um número X de óvulos, respeitar ciclos subsequentes e pesquisar o melhor momento daquela mulher para fazer, por exemplo, o segundo estímulo, pode produzir resultados surpreendentes. Então, a gente diz que não se conhece direito como é o funcionamento do cérebro, na realidade, a gente não conhece como é o funcionamento do ovário, que parece um órgão simples, mas a gente não conhece. Então, tem mulheres que vão ter, num ciclo, 4 óvulos, pode, surpreendentemente, num segundo ciclo, no melhor momento biológico, ter 8, ter 10. Então, essa segunda coleta, sendo realizada no momento específico biológico melhor daquela mulher, pode proporcionar resultados surpreendentes e resultados melhores do que a gente poderia imaginar para aquela situação biológica. Era só isso que eu queria colocar, doutor Davi. Não, maravilhoso. Eu coloquei aqui o DuoSteam interrogado nesse slide, porque eu estou vendo hoje em dia todo mundo falando DuoSteam, está na moda, né? Falar de DuoSteam e parece um produto novo para ser vendido. E pelo que você respondeu, Mané, assim, não necessariamente tem que ser DuoSteam, eu tenho que escolher o melhor momento para aquela paciente. Então, por que surgiu essa ideia do DuoSteam? Primeiro, porque lá as mulheres começam a tentar engravidar ou procuram os serviços muito mais tarde, inclusive que as brasileiras. Então, tem muitas, 40% de todas as mulheres que procuram o serviço têm acima de 40 anos. Então, eles tinham um problema assim, muito grande de idade e de reserva ovariana.
E como a idade, a gente tenta fazer todas essas, usar os antioxidantes, mudar o estilo de vida, fazer uma alimentação adequada, mas a gente tem o envelhecimento, né, dos óvulos, e é algo que a gente não consegue modificar, eles tentam ganhar no número de óvulos. Então, eles acreditam muito, e a gente traz isso para a gente, que acumular óvulos é uma estratégia de tentar conseguir o nosso embriãozinho, né, para transferir. E aí, essa técnica específica é um protocolo, uma fórmula, um jeito de se fazer, como o doutor Manuel falou, em que você faz o estímulo, faz uma coleta de óvulos, 5 dias depois você reinicia um outro estímulo, medicações, injeções de novo, e 12 dias depois você colhe novamente dentro do mesmo ciclo menstrual. Mas outros estudos que vieram depois, né, já se questiona, olha, a gente não precisa fazer seguido, é como o doutor Manuel falou, a gente pode tentar encontrar os ciclos ideais. Então, já está saindo trabalhos mostrando que, olha, tanto faz fazer o estímulo na fase inicial, em fase lútea, que a gente chama fase folicular, fase lútea, ou 2 estímulos nas fases foliculares, ou um estímulo, ou 2 na lútea. O que importa é tentar, é acumular. Na verdade, a ideia é acumular, né, óvulo. É isso. Né? Então, acho que a ideia é essa, é acumular. E o Minifiv... O Minifiv, doutor Daniel Faundes, acho que pode ser uma ótima pessoa para responder para a gente. Doutor Daniel, Minifiv é uma ótima primeira opção para as pacientes? E quando que o senhor indica fazer Minifiv? O Davi está perguntando para a pessoa errada. Porque realmente houve um momento, já faz alguns anos atrás, em que se considerou que Minifiv era uma alternativa ótima, porque teoricamente você usando uma estimulação mais branda, os folículos que se desenvolveriam seriam aqueles que teriam os melhores óvulos. E as últimas pesquisas que têm comparado o Minifiv com outros tipos de tratamento FIV tradicional mostram que as taxas de sucesso, gravidez e bebê em casa são melhores, sem dúvida, com o FIV tradicional. Então, se alguma vez eu fui torcedor do Minifiv, hoje eu não sou mais. Perguntei para a pessoa certíssima. Essa é a minha mesma opinião, acho que de todos nós. Nós fazemos Minifiv para quem não vai responder, em hipótese alguma, com uma estimulação com altas dosagens. Nós já fizemos uma indução com altas doses e ela não respondeu com 1 óvulo, com 2 óvulos, aí a gente começa a pensar em fazer Minifiv, não como primeira abordagem. Acho que isso é uma opinião consensual. Todo mundo concorda? Faz um joia só para ter certeza. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que é isso. Minifiv não é uma melhor primeira opção. Então, essas 3 estratégias muito discutidas hoje em dia na internet, estudo genético dos embriões, DuoSteam, Minifiv, têm suas ressalvas. Certo? Assim, é uma estratégia? É uma ferramenta que nós podemos usar durante a indução? É uma ferramenta. Usamos para todo mundo? Não. Tem que ser uma ferramenta muito bem estudada, porque se eu fizer de maneira incorreta, eu posso diminuir sua chance de engravidar, seja fazendo estudos de embriões, ou fazendo DuoSteam, não foi o melhor momento para fazer o segundo ciclo, ou fazendo Minifiv de uma paciente que poderia ter mais óvulos se eu tivesse aumentado a dose da medicação, correto? É isso aí. E eu acho que estamos aqui, então, concluindo a apresentação, porque tudo isso que nós falamos tem um propósito único, que é trazer a maior chance de vocês terem um filho. O objetivo é esse. Nós tentamos quantificar os riscos, avaliamos os cuidados e definimos algumas estratégias. E eu acho que esse era o conteúdo que eu queria trazer para poder abrir para perguntas. E eu já tenho algumas perguntas, Davi, posso falar uma questão importante que todo mundo viu agora? Para quem não sabe, a gente passou agora semana passada pelo maior congresso, que a gente tem um dos maiores congressos, que é o Congresso Europeu, chamado ESHRE. Aulas que eu achei muito, uma das melhores aulas que eu queria passar é que a maioria das pacientes, vocês devem ter isso nos seus consultórios, ou ela ou o marido vem falando assim, olha,
por mais que a gente esteja fazendo tudo certo, e você está fazendo tudo certo, a gestação não vai acontecer porque tem muito estresse. Então, o estresse atrapalha, a gente escuta isso em todo quanto é lugar, e aí o casal, ou mais importantemente a mulher, acaba achando que isso se culpabilizando pelo fato de não engravidar. Só hoje no meu consultório, 4 vieram contando a questão do estresse. Eu acho que na minha primeira FIV não deu certo por conta do estresse. E essa aula, 2 professoras brilhantes sintetizaram muito bem esse assunto, dizendo assim, o estresse não tem nenhum mecanismo biológico específico pelo qual ele vai arruinar com o seu ovário, nem arruinar com o seu embrião, nem arruinar com o seu sêmen, e nem fazer ele não implantar. O estresse não tem uma plausibilidade biológica, tem vários trabalhos, são trabalhos difíceis de serem feitos, mas tem vários trabalhos que não mostram essa relação direta. O que o estresse sim tem relação é que gente que está mais estressada tem mais depressão, fuma mais, come mais, faz menos exercício, dorme menos, posterga mais o tratamento, não está lidando bem com isso, desiste mais, e com isso, essas ações secundárias do estresse, sim, podem nos fazer ter reações negativas no tratamento e com o processo gestacional em si. Não necessariamente, eu estava uma pilha de estresse antes da minha transferência, pronto, culpa minha, a transferência de embrião não deu certo. Isso a gente não tem. Isso, aproveitando o gancho da alimentação e tudo mais, eu achei tão boa essa aula que eu queria falar. Desculpe. Perfeito, não, maravilhoso. É isso mesmo. O estresse não é causa de infertilidade, é consequência. Isso. Doutor Bragueto, vou fazer a pergunta aqui que a Fê Borges fez. Boa tarde. Obrigada por mais uma palestra. Uma mulher com 35 anos, com apenas 2 folículos em um ovário e 0 no outro, quais são as chances de conseguir óvulos de boa qualidade? Obrigado. Ela faz uma pergunta que quer dizer mais ou menos assim, a baixa reserva ovariana, ela também diminui a qualidade do óvulo? A qualidade do óvulo está atrelada à reserva ovariana ou à idade da mulher? Bom, vamos lá. Nós, quando estudamos esse grupo especial de mulheres com poucos óvulos, nós dividimos basicamente nas mulheres com menos de 35 anos e as com mais de 35 anos. E dentro desses grupos que nós estudamos, os resultados também são diferentes. As mulheres com menos de 35 anos têm uma taxa de gravidez bem maior do que aquelas mulheres com baixa reserva que se aproximam dos 40 anos. Então, quando a gente vai pensar em chances, a idade da mulher, como a gente vem falando desde o início da apresentação, também no grupo de baixa reserva, é um fator determinante da taxa de sucessos nos tratamentos de reprodução, de ter o bebê em casa. Então, indiscutivelmente, nós preferimos muito mais tratar de uma mulher com menos de 35 anos com baixa reserva do que ao redor dos 40 anos, porque essa vai ter uma chance menor. Então, a chance está atrelada realmente à idade. Lógico que o número de 2 óvulos é uma reserva baixa. Lembrar que um bebê vem de um único óvulo, de um único espermatozoide, ele não vem de 10. Quando nós falamos em 10, 12, 15, nós estamos falando baseado em estatística, em chance. Mas eu tenho casais que tiveram um número bem baixo de óvulos e que conseguiram ter o seu bebê. Então, quanto mais cedo você fizer o seu tratamento e aproveitar esse finalzinho de óvulos que o seu ovário ainda pode fornecer, vai ser melhor a sua chance. Então, não perca tempo. Aproveite enquanto você é jovem, que a sua chance vai ser maior. Perfeito. Doutora Alê, tenho 41 anos. Pergunta da Daniela aqui no Oyama. Tenho 41 anos e já fiz 3 fertilizações in vitro. Será que ainda tenho chance? Olha só, né? Pergunta difícil. Claro que tem chances, são chances baixas, difíceis. É um grupo que engravida, né? Se a gente estudar a reserva, a idade, é um grupo que engravida menos de 10%. Existem estratégias, como a gente falou aqui, eu vou ter que repetir, todos os tratamentos antes da estimulação,
escolher a melhor estratégia para estimulação, o que eu vou usar, comprimido, injeção, como é que eu vou disparar a ovulação. Então, o tratamento vem desde lá de trás até o último dia, né? Mas a gente também tem que saber a hora de indicar um óvulo de doadora, mas a gente tem que se ver caso a caso, talvez uma consulta, mas assim, chances tem, a gente tem que estudar como foi feita uma boa transferência, transferido um bom embrião de qualidade, estudado ou não, acho que tem que se atentar para tudo isso, né? Mas chances, sim, claro, são diferentes de uma mulher de até 35 anos. Legal, obrigado, Ale. Eu vou responder uma pergunta aqui. Alguém me mandou um super abraço especial. Sonho meu, não sei quem é o sonho meu, mas ela terminou aqui um abraço especial para você, Davi, então eu vou responder a pergunta dela. Ela colocou aqui: boa tarde, tenho um antimileriano de 1,5, FSH menor do que 10, mas tem 43 anos. Qual seria a melhor estratégia? Ou seja, eu estou falando de uma mulher de 43 anos, que tem boa reserva ovariana, como se ela tivesse mais ou menos 35 anos. É o que a gente espera, um antimileriano de 1,5, é o que a gente espera para uma mulher de 37 anos. E aí, qual seria a melhor estratégia? Como você tem 43 anos, a melhor estratégia é correr. Assim, essa é a melhor estratégia. Você colocou assim: logo voltaremos. Gente, que seja logo, eu estou esperando você aqui. Se você quiser vir aqui no final do dia, eu estou te esperando. Por quê? Porque o tempo para uma mulher de 43 anos é preciosíssimo. Não faça 44 anos sem ter tido a sua chance. Eu prefiro os 2 óvulos daquela mulher de 35 do que 10 óvulos de uma mulher de 43, porque a qualidade cai muito. Você colocou aqui na pergunta que já tem um filho de 3 anos, que bom, mas nós não podemos perder tempo, principalmente quando a mulher passa dos 42. Passou dos 42, eu conto os meses para poder começar o tratamento. E aí nós temos que ter pressa para começar as terapias adjuvantes, o melhor controle hormonal. Então, a melhor estratégia para você é não perder tempo. Não necessariamente nós teremos que fazer acúmulo de óvulos, porque você talvez tenha uma boa resposta, mas o mais importante é entender aquilo que o Dr. Braguetto respondeu. A qualidade dos óvulos está atrelada à idade da mulher e não à sua reserva ovariana. Por mais que você tenha 43 anos e uma reserva de uma mulher de 37, você ainda tem 43 e nós não podemos perder tempo. Certo? Alguém quer responder alguma pergunta? Eu respondi essa e me perdi. Eu tenho uma outra aqui. Nem li. Doutora Carol, vamos ver o que está escrito aqui, da Gisele Burcati. Eu estava com uma cirurgia marcada para 23 de março, foi cancelada por conta do Covid. Essa é a minha 3ª cirurgia. Primeiro tirei 30 miomas, segunda pólipos e miomas. Estaria tirando a trompa direita. Eu estou diante de uma situação aqui, ó. Vamos supor, eu só quero trazer junto para o tema. Ela não colocou a idade, mas, por exemplo, uma mulher, vamos supor que ela tenha mais do que 35 anos. Ela já fez diversas cirurgias para tentar tratar as doenças ginecológicas dela. Como seria o cuidado agora em tempos de Covid, doutora Carol? Eu fico esperando um tempão ou eu já posso fazer alguma coisa para ajudá-la? Dificilmente com esse histórico, em alguma situação seria tudo bem a gente esperar um tempão, né? Dificilmente alguém já passou por tanta cirurgia e ainda tem 25 anos. Eu não tenho a idade, mas eu espero que exista um currículo aí atrás desse caso. Então, esperar mais um tempão, até que a gente entre no centro cirúrgico com segurança, até que a gente frequente hospitais com segurança por conta dessa pandemia, e depois da cirurgia, a gente esperar a nossa convalescência até a gente estimular a ovulação, sendo que a gente vai tirar uma trompa agora, a gente talvez não esteja mais pensando em gestação espontânea. Para aí congelar óvulo ou já fazer FIV para transferência, talvez esse tempo seja importante, né? Então, é a mesma coisa que a gente tem falado desde o começo da aula. O tempo, na maioria das vezes, é importante a partir dos 35 anos. No seu caso, eu imagino que deve ser também. Se nós temos um problema uterino, por exemplo, por miomas e pólipos, esse problema na fertilização in vitro, ele vai ser para quando nós formos transferir o embrião, correto, Carol? Exatamente. Então, a gente pode... até chegar na transferência,
Até chegar na transferência, tem muita coisa para acontecer. Então, nós podemos pensar em congelar óvulo ou embriões e depois preparar o útero para transferir. E especialmente na paciente que vai ter alguma manipulação da trompa, porque a irrigação da trompa, ela pode acontecer junto com a irrigação do ovário. Então, se a gente aderir da trompa àquele ovário inadvertidamente na cirurgia, pode-se ter alguma lesão ovariana, diminuindo o seu potencial reprodutivo ou da sua estimulação, se um dia você precisar dela no futuro. Então, vamos mexer na trompa, a maioria das vezes a gente indica o processo de FIV antes, mexe com tranquilidade, porque se acontecer algum desastre desse, a gente tem uma reserva, um backup aqui com uma taxa de gravidez razoável no laboratório. Muito obrigado. Doutor Bragueto, uma pergunta boa para você, da Eliane Ferrari. Tenho um embrião congelado. Estou com 40 anos. Tive 9 óvulos, mas ao final um embrião. O que pode ter ocorrido? Quais as chances? É comum isso acontecer? Às vezes a mulher... Por que nós queremos ter tantos óvulos assim? Explica para a gente, por favor. Bom, vamos lá, Eliane. Você teve, vamos dizer, uma partida boa para a sua idade, um número de óvulos bons, mas a gente tem que lembrar que embrião é uma química que ocorre entre o óvulo e o espermatozoide. Então, apesar de nós estarmos falando da idade da mulher avançada, a reserva ovariana, o homem tem uma influência também importante na formação de embriões. Então, em algumas situações, quem é o responsável por um mau desenvolvimento dos embriões dentro do laboratório é o homem. E a gente observa isso claramente em alguns casos que tratamos. Então, um dos motivos que eu posso ter tido poucos embriões pode ser por um fator masculino que pode estar envolvido no seu caso. Uma outra situação importante entender é que 40 anos, hoje, se a gente olhar uma mulher, a gente vê uma mulher apta para ter 2 gestações, 3 gestações, do ponto de vista físico, biológico, né? Coração bom, boa longevidade. Se a gente for ver, a maioria das mulheres hoje com 40 anos não chegaram nem na metade da vida. Mas não podemos esquecer que isso não representa como é o ovário. O ovário aos 40 anos é um ovário já com a sua capacidade reprodutiva muito reduzida. Então, o desenvolvimento embrionário pode ter sido baixo por conta da qualidade oocitária. A qualidade do óvulo genética está comprometida única e exclusivamente porque você fez 40 anos. Nós temos um antecedente também individual de cada pessoa, de cada casal, que a gente carrega na nossa genética, da nossa capacidade reprodutiva. Então, tem mulheres que com 40 anos podem ter até facilidade para engravidar, mas a grande maioria vai ter dificuldade nessa idade. Então, eu posso ter um pouquinho da tua genética, da idade, talvez o desenvolvimento embrionário pode não ter ido bem por causa do seu marido também. Então, é um conjunto de situações que, quando a gente tem esse resultado, a gente vai analisando todas as arestas para tentar entender e propor alguma ação para tentar melhorar num próximo tratamento, se for necessário. Maravilhoso. Pessoal, são muitas questões. Eu acho que nós temos que cumprir o horário também, para não nos estendermos tanto. Depois teremos a chance de responder as questões individualmente. Podem mandar lá no WhatsApp. Eu sei que tem pacientes colocando aqui para responder, por favor, as questões, mas mandem no WhatsApp e nós responderemos para vocês por e-mail, por WhatsApp, seja lá qual for o caminho. Mas eu vou encerrar, e eu vou encerrar aqui com um comentário que Juliana Medina fez, muito em linha com aquilo que a Carol falou. A Juliana Medina escreveu assim, ó: acredito que realizar acompanhamento psicológico ao longo do processo pode trazer mais leveza nesse caminhar que tem tantos impactos emocionais. Não aumentar as chances, mas ajudam no caminhar. Puxa, eu adorei esse comentário. Eu de verdade acho que aumentam sim as chances, Juliana. Sabe por quê? Porque uma das maiores causas do casal não conseguir engravidar é porque ele desistiu e a maior causa de desistência é emocional. Então, eu acredito em 2 maneiras de controle emocional. Primeiro, trazendo conhecimento, e esse é o nosso propósito, esse é o propósito do nosso grupo,
e hoje eu aprendi demais com todo mundo aqui. Estou sentindo muita saudade daquele slide inicial da gente poder dar um abraço a todo mundo, tirar foto, mas cada vez mais que eu escuto o Dr. Daniel, Dr. Ale, Dr. Bragueto, Dra. Carol falando, eu devo muito a eles, são meus grandes professores. Eu queria agradecer demais a ajuda de vocês. E, Juliana, seu comentário é super importante, porque se a primeira linha de cuidado é a informação, isso deixa com a gente, a segunda é o cuidado e o controle emocional de vocês. Levem nossa mensagem de que não desistam dessa jornada. Mulheres com idade mais avançada, que estão no limite da sua capacidade reprodutiva, precisam de cuidado especializado, e eu acho que nós podemos oferecer isso individualmente para cada uma de vocês. E eu vi aqui que tem uma grande torcida de todo mundo. Eu falo, Dr. Daniel, Dr. Bragueto, Dr. Ale, Dra. Carol, nós nos amamos aqui. Eu adoro trabalhar com todo mundo aqui, porque a gente se gosta muito, a gente discute muito artigo, nós estudamos muito, e eu confio plenamente em cada um desse grupo. Então, eu faço aqui a minha despedida e passo para o Dr. Daniel fazer a dele, e assim, Dr. Bragueto, Dr. Ale, Dra. Carol. Bom, pessoal, mais um webinar. Foi muito gostoso estar com vocês. Obrigado pelas perguntas, estimulam a gente a estender o tema e a poder discutir com vocês, esclarecer algumas coisas. Vocês puderam ver que nem toda pergunta tem resposta perfeita. E muitas vezes tem mais do que uma resposta. Mas por aí a gente vai ganhando tempo e vai ganhando experiência e provavelmente vamos conseguir chegar a um bem comum. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Dr. Bragueto. Obrigado a todos pela participação, pelas perguntas. Eu acho que eu já falei bastante e, se Deus quiser, mês que vem tem um novo encontro aí. Vamos tentar transmitir mais conhecimento, compartilhar com as pessoas. E se de alguma forma conseguimos ajudar alguns casais, a gente já está muito contente. Obrigado a todos aí. Ale? Obrigada pela presença. Acho que o resumo é ter um cuidado diferenciado nesses casos e enfim, dar informação melhora realmente a caminhada. Obrigada. Carol? Agradeço a todos vocês a presença, as boas perguntas, e o que eu mais desejo é sorte, leveza, e que a gente vai tentar, na melhor forma possível, tirar as pedras do caminho, para ele ser mais retinho e chegar lá da melhor forma possível. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Alguém colocou aqui, a live vai sim ficar gravada, então vocês podem assistir, mesmo para quem não conseguiu pegar do comecinho. Obrigado a todo mundo. A próximo webinar, o Dr. Bragueto que vai apresentar sobre endometriose. Vai ser legal. Pensa num grupo que gosta de estudar endometriose, está aqui, ó. Então, já fica aí o tema do próximo webinar, que vai ser no mês de agosto, sobre endometriose. Não tenho dúvidas que vocês vão aproveitar bastante. Um ótimo tema, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.